Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou Iago Maciel e hoje eu vou te ensinar a fazer esse efeito de texto. Ele é bastante conhecido e usado no mundo do motion, porque ele dá esse efeito de cartoon, onde o texto fica um pouco tremido. Fazer ele é bem simples, a gente só vai utilizar um efeito e eu vou te mostrar agora. Vamos lá! A primeira coisa que a gente tem que fazer, como sempre no After, é criar uma nova composição, clicando nesse botão aqui. Aqui você pode renomear a composição. Vamos fazer na dimensão Full HD, para isso eu vou utilizar esse preset aqui. A gente também pode ajustar o tempo dessa composição, eu acredito que 30 segundos já é o suficiente. Depois é só apertar em OK. Beleza, então vamos criar o nosso texto e o fundo. Começando pelo fundo, nós vamos utilizar um sólido, que nada mais é do que um elemento que preenche toda a tela de uma cor sólida, e que você pode ajustar. Para criar ele, nós podemos utilizar o atalho Ctrl Y, ou vir aqui no painel superior, no menu Layer, New Solid. Aqui você pode renomear a layer dele, eu vou colocar BG, e logo aqui embaixo, nós vamos encontrar esse seletor de cor. Nesse caso eu vou utilizar uma cor mais pastel, o que eu acho que combina bem com o efeito. Depois é só apertar em OK. Beleza, agora partindo para o texto, a minha recomendação é que você use uma fonte um pouco mais estilizada. Pode ser uma fonte mais fina e arredondada, ou como eu te mostrei no exemplo no início, a gente pode utilizar uma fonte em formato de brush, que também fica bem legal. Nesse caso eu vou utilizar a mesma fonte que eu te mostrei no exemplo, que é essa Art Brush. Para criar o texto, você seleciona a ferramenta de texto aqui no menu superior e dá um clique na janela de preview. Então ele vai liberar a caixinha aqui para a gente digitar o texto. Beleza, com o texto criado a gente precisa ajustar ele. Aqui na aba de caractere, nós vamos conseguir ajustar todos os parâmetros do texto. Se ela não estiver aparecendo para você, você pode vir no menu Window e ativar a visualização dela aqui nesse botão, ou então utilizar o atalho Ctrl+6. Bom, de início eu vou começar reduzindo o tamanho dessa fonte. Para fazer isso a gente precisa selecionar o texto e diminuir o valor desse parâmetro aqui. Bom, feito isso, agora eu vou centralizar esse texto na composição. Para fazer isso eu vou selecionar o nosso texto, vou vir nessa aba de Align e vou clicar nessa opção para alinhar horizontalmente e nessa outra opção para alinhar verticalmente. Beleza, e por último você também pode ajustar a cor do texto, só selecionando a layer e aqui no menu caractere de novo, você encontra esse seletor de cor. Nesse caso eu vou utilizar branco mesmo, mas se você quiser variar um pouco, é só vir nesse parâmetro e trocar a cor. Beleza, então vamos aplicar o efeito, que é o Turbulent Displays. Para encontrar ele, nós vamos selecionar novamente o texto aqui na timeline, vamos em Effect, Distort e vamos selecionar Turbulent Displays. Feito isso, perceba que o texto já deu uma curvada aqui, mas não é bem isso que a gente quer. Isso acontece porque, por padrão, o efeito já vem com alguns valores mais altos do que a gente precisa. Então agora vem os ajustes. Para começar, aqui em Amount, nós podemos diminuir até descurvar o texto. Eu acredito que mais ou menos 10 já funcione. E aqui em Size a gente precisa diminuir também, até deixar o texto um pouco trêmulo. Eu acho que aqui também a gente pode utilizar 10. E agora a gente precisa vir aqui em Evolution Options, porque é aqui que a gente vai encontrar o parâmetro que nós precisamos animar, que é o Random Seed. A função dele é ir mudando a posição desse displays, que é essa distorção que está aplicada no texto, sempre que o valor dele mudar. Então se você vier aqui no valor dele e mudar para 1, perceba que o nosso texto já mudou de posição. Se você mudar para 2, o texto muda novamente e assim sucessivamente. Então nós temos duas maneiras de animar esse parâmetro. A primeira é com expressão. Se você já tem um pouco mais de experiência com o After Effects, eu recomendo que você use. Você só precisa aplicar uma expressão de time e esse valor vai ficar crescendo exponencialmente. Mas nesse vídeo nós vamos focar na segunda opção, que é animar esse valor com keyframes, porque aí vai ficar mais fácil da gente conseguir visualizar como o efeito funciona. Então, com a agulha da timeline aqui no início da composição, nós vamos marcar um keyframe nesse valor, e depois vindo aqui no final, em 30 segundos, e eu vou subir esse valor para mais ou menos 200. Ou seja, em 30 segundos, a posição desse display vai mudar 200 vezes. Que para essa fonte e esse tamanho ficou bem legal. Mas fica ligado que dependendo da fonte que você use ou do tamanho dela, pode ser que esses valores precisem mudar um pouco.
por conta da proporção do texto. Então, como sempre, eu recomendo que você teste todos esses parâmetros que eu acabei de te mostrar e veja qual fica melhor na sua composição. Bom, eu acho que o resultado ficou bem legal e é basicamente isso, bem simples, né? Caso você queira aplicar esse efeito em outros textos, tudo que você precisa fazer é copiar esse efeito de Turbulent Displays que a gente acabou de animar e colar em outro texto. Ou até mesmo você pode criar um Adjustment Layer, posicionar ele no topo das suas layers e aplicar esse efeito diretamente nele, porque aí o efeito vai ser aplicado em todos os textos de uma vez só. Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse e de quebra dar uma força para o nosso trabalho. Qualquer dúvida ou sugestão, escreve aqui nos comentários que eu estou sempre dando uma olhada e respondendo todo mundo. Então muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.